Olá pessoal, meu boa tarde a todos. Eu estou aqui com uma notícia ótima para você que tem entre 60 e 64 anos. O que acontece? Acontece que a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem agora, já em 2023, você que tem essa faixa etária, você idoso, aliás, existe, né? Vocês estão vendo aí, né? O Estatuto do Idoso, né? A Tayane Ribeiro vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ela é uma lei de 1º de outubro de 2003. É a Lei 10.741 do Estatuto do Idoso. Pois bem, o prefeito Ricardo Nunes, né? Acho que esse é o nome dele, ele já assinou o decreto. Portanto, vai voltar a gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos, inscritos do CAD, né? Portanto, podem comemorar, tá certo? Vamos ao vídeo, gente? Vamos. Rapidinho, esse vídeo aí tem 14 minutos só, tá bom? Com eu falando, vai demorar mais ainda, né? Na verdade, é muito interessante para você idoso, viu? Você que é idoso, saiba que existe uma lei que te protege. Essa lei é a Lei 10.741, é a lei do Estatuto do Idoso. Tayane, pode falar então. Pronto. Já falei sobre a passagem, né? Que vai voltar para pessoas entre 60 e 64. Eu já sabia disso, viu, gente? Eu só não quis dar essa notícia antes, porque, né, a Ione já tinha falado para mim, né? A Ione, ela trabalha com o movimento de associação de família, essas coisas, né? Doa cesta básica, essas coisas, né? Ela tinha falado para mim que ia voltar, né? A partir do dia 1º. Eu não quis dar, porque eu não quis, como se diz, dar uma notícia sem ter a certeza, né, gente? Para não se tornar mais um fake news, né? Para dar notícia, né, verdadeira, já consagrada, já conquistada, né? Certo? Então, a partir de janeiro agora, dia 1º, você de 60 a 64 não vai mais precisar pagar passagens dos ônibus, nos trens, nos metrôs. Ufa, que alívio, né? Que bom, né? Boa notícia, não é não? 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa e também dá outras providências. Ou seja, hoje nós vamos falar aqui sobre o Estatuto do Idoso, bem recorrente aí dentro das provas da área da saúde e que também geram aí bastante questões dentro de provas. E vamos já começar aqui no artigo 1º, que diz que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. As pessoas de 60 anos ou mais, elas têm direitos que precisam ser respeitados e para que eles, gente, de fato fossem organizados e concentrados em um lugar, foi criado então o Estatuto da Pessoa Idosa em 2003. Lembrando que ele sofreu alterações, sofreu também algumas revogações ao longo dos anos, como qualquer outra lei, mas hoje eu trouxe ele aqui bem atualizado, bem completinho. E também trouxe uma questãozinha no final para a gente estar vendo como isso cai dentro de prova. Lembrando que eu tentei não trazer, gente, questões muito óbvias, como questões que caem já sobre esse artigo primeiro. Caem muitas questões do tipo assim, perguntando com quantos anos a pessoa é considerada um idoso, uma pessoa idosa.
E aí eles colocam lá 70, 80, 60, 65, colocam que depende se é homem ou mulher. Então, a partir de agora, você já sabe que aquela pessoa idosa é aquela pessoa de 60 anos ou mais, ou superior a 60 anos. Ali, aquela pessoa já é considerada idosa. Então, questão de prova sobre isso eu não trouxe, porque seria algo muito óbvio. E, geralmente, gente, não é legal que na nossa prova caia o óbvio. Porque, às vezes, o que é óbvio para você também é óbvio para mais pessoas, e isso vai gerar o quê? Dentro de uma prova vão ter questões muito fáceis, e você ter questões muito fáceis dentro de uma prova não é legal. À primeira vista parece tentador, mas não é legal. Por quê? Porque pode dar muita taxa de empate, e aí, na hora do desempate, aquela pessoa ela acaba ela ficando de fora, não por mérito, mas por questão do critério de desempate. Então, é sempre bom que na sua prova você queira questões mais elaboradas do que aquela questão muito na cara. E vamos aqui para o artigo 2º. A pessoa idosa, ela goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Só lembrando aqui, gente, que olha só, a pessoa idosa, ela já tem os direitos fundamentais dela, que estão inscritos na nossa Constituição Federal, que são lá o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E mesmo ela tendo esses direitos, isso não impede a proteção que essa lei, que esse estatuto assegura para ela, tá ok? Por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ou seja, a pessoa idosa, ela tem várias coisas ali na parte legal para favorecer ela. Ela já tem os direitos que ela tem lá na nossa Constituição, ela tem essa lei, então nada pode impedir ela de ter essas oportunidades e facilidades para estar ali preservando saúde, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, condições de liberdade e dignidade. E aqui, no artigo 3º, a gente vê o seguinte: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O que é importante da gente estar extraindo aqui, gente, desse artigo 3º. Muito cuidado nessa parte, porque aqui também pode ser pegadinha de prova para você. Esses direitos, gente, eles são obrigações não apenas do poder público, mas também ali, como a gente viu, da família, daquele idoso, da comunidade em que ele vive, da sociedade em geral. Só que, por exemplo, dentro de uma questão de prova, ela pode estar vindo afirmando que o poder público, ele é único e exclusivo que tem que estar lidando que tem que estar ali prestando essa obrigação. Só que não é bem assim. O poder público, ele tem essa obrigação, mas a família, a comunidade e a sociedade também tem essa obrigação ali conjunta, tá ok? Então, se você se deparar com uma questão de prova afirmando que isso é uma obrigação apenas do poder público, já sabe que está errado. E aqui no parágrafo 1º do artigo 3º, está escrito o seguinte, ó: a garantia de prioridade compreende. A gente está falando aqui que essa prioridade que a pessoa idosa tem, o que se encaixa ali dentro dela? Ó, primeiro, atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. É aquilo que eu já falei, gente, em outros vídeos, né? Mas era em outro contexto, mas só relembrando. É aquela coisa realmente do idoso ele poder passar na frente, em algumas filas, em alguns caixas, ter aquele atendimento ali realmente preferencial, inclusive no supermercado, que tem aquela fila que o idoso é exclusivo ali, junto com o portador de necessidades especiais, a gestante, lactante, enfim. Então, é realmente ali ele poder passar na frente, é realmente ali ele literalmente furar uma fila. E o segundo, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. É realmente projetos, é realmente ali leis voltadas a beneficiar o idoso. Ele ter essa prioridade em relação a uma pessoa mais nova, por exemplo.
Terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Ou seja, se é para gastar, para usar o dinheiro público, que seja em benefício de algo relacionado à pessoa idosa. Seja ali construindo uma academia ao ar livre, seja para fazer um evento relacionado à terceira idade, que o dinheiro seja gasto nisso. Quarto, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. É realmente ali, gente, tá capacitando o cuidador de idosos, tá capacitando ali melhor a especialização do geriatra, que é aquele médico especializado nas pessoas idosas, né? É aquela coisa realmente ali, mais geriatras, mais médicos cadastrados e sendo acompanhado, e aquele idoso ali, ele ser também acompanhado pela estratégia de saúde da família, assim como cuidadores mais capacitados. E o resultado, gente, quando a gente tem ali uma melhora das pessoas que prestam o serviço para o idoso, que cuidam do idoso, o resultado vai ser uma baixa na mortalidade de idosos por causas evitáveis. Então, se aquela pessoa estiver ali mais preparada para cuidar, ela vai cuidar melhor. Então, a taxa de mortalidade de idosos vai cair, de coisas que são evitáveis, né? Tudo bem que por exemplo, um idoso ele tem uma doença lá que não tem cura, já está no estágio avançado. Nesse caso, não tem jeito. Mas, por exemplo, aquela pessoa que pode cuidar do idoso para ele não sofrer uma fratura, para ele não cair, para ele estar sempre bem alimentado, estar com os exames dele em dia, por isso é necessário essa capacitação. Vamos aqui, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. A gente vê aí que tem muita gente que não sabe lidar com uma pessoa idosa, não sabe como, muitas vezes não entende aquelas limitações que o idoso tem, a falta de memória, né, os esquecimentos. Então, teria que ter ali uma melhor educação para a população de um modo geral em como tratar o idoso, como cuidar do idoso, como entender aquela fase da vida que é tão complicada e que todo mundo vai passar um dia. E vamos aqui para o oitavo, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. É realmente ali, aquele idoso, ele poder ali estar usando o serviço de saúde para ele estar podendo se cuidar, é realmente ele poder ir até a unidade de saúde, ele ter um acesso ali facilitado. E prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Lógico que aqui nesse caso, se aquele idoso ele não tiver um problema lá com o fisco, né, com a malha fina, se ele não cair na malha fina, se ele tiver com tudo certinho, ele tem prioridade ali para devolução, para restituição do imposto de renda. A gente sabe que isso não é uma coisa muito fácil, mas como eu sempre falo, a gente aqui está estudando a parte teórica e isso é importante para a sua prova. Você saber que ele tem essa prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. E vamos aqui para o parágrafo 2º, e olha só, gente, ele é muito importante, tá? Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Por que isso aqui é importante? Nós vimos que o idoso é aquela pessoa de 60 anos para cima, né? Daquela pessoa que tem 60 anos para cima é idoso. Ele tem prioridades? Tem. Mas entre aquela pessoa de 60, de 70 e aquela pessoa de 80, o de 80 sempre vai estar ali ganhando, tá? Por quê? Porque ele tem prioridade acima dos outros idosos. Então, a pessoa idosa, ela tem prioridade? Sim. Mas aqueles que têm 80 anos para cima, ele tem mais ainda. E como isso pode ser cobrado dentro de uma prova? Eles podem colocar várias idades lá para vocês e jogarem lá. Inclusive, acho que eu já até me deparei com uma questão assim outro dia num desses sites. A banca vai jogar várias idades, vai falar qual que tem prioridade. Ela pode botar 79, bem pertinho, mas não é ainda o que a gente quer. Botar 60, então agora você já sabe, é de 80 para cima. De 80 para cima ele tem prioridade em relação às outras pessoas e os demais idosos, tá ok? E vamos aqui para uma questãozinha que eu trouxe aqui, que é de 2022, é da Banca IBAD, é a Prefeitura de Costa Marques. Foi uma questão de assistente social, ou seja, pode cair na prova de qualquer um
dentro da área da saúde e também fora, né, da área da saúde. Vamos ver aqui, ó. Segundo previsto no parágrafo 1º do artigo 3º do Estatuto do Idoso, a garantia de prioridade compreende. Bom, gente, só relembrando aqui que o artigo 3º, ele estava falando daquelas obrigações lá da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, como nós vimos. E no parágrafo 1º vinha falando as prioridades. Eu falei, bom, gente, vamos olhar aqui, né, o que está dentro dessas prioridades, né, que os idosos têm. Letra A, que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Só que não, nós não vimos nada disso. Letra B, a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. Também não vimos isso. A capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Exatamente. Isso a gente viu. Por quê? Porque essa é sim uma das garantias que nós vimos lá. Na hora eu até falei, é a nossa sexta garantia. Que eu até falei da importância ali, tanto do cuidador quanto do médico geriatra. Ele está ali se reciclando, ele está ali melhorando a capacitação dele para estar ajudando, inclusive, a diminuir, está tendo ali uma baixa de mortalidade de idosos por causas evitáveis. Porque é necessária essa especialização para estar sabendo cuidar melhor ali do idoso. E sim, a gente viu, e quem quiser rever, o sexto inciso lá do parágrafo 1º, tá ok? Do artigo 3º. E letra D, que o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção é um direito social, também não. Então, por quê? Porque essa prioridade, a gente está falando aqui de prioridade, e a prioridade que nós vimos lá é a capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços ao idoso. Essa, gente, é uma garantia de prioridade que nós vimos. Não que necessariamente arquitetônicas e urbanísticas, elas não piorem, né, o acesso do idoso. Mas uma garantia de prioridade é a letra C. Portanto, muito cuidado. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a gente vai ver essas outras coisinhas aqui um pouquinho mais para frente. Mas como aqui era uma questão que falava já do início, né, do que nós mostramos hoje da introdução, eu trouxe ela aqui para vocês, tá ok, gente? Obrigada pela atenção de vocês. E já já eu trago aí a segunda parte do Estatuto do Idoso. Tenha um pouquinho de paciência, mas eu juro que eu trago, tá bom? Obrigada, bons estudos!